Olá, muito boa noite aí para você que está aqui no Instagram hoje, vai curtir essa live junto comigo com a Lara Mês. Vamos aguardar a chegada dessa mocinha. Para vocês que estão assistindo gravado, peguem sua água aí, pra gente curtir esse momento, aproveitar ao máximo desse conteúdo. Vamos lá, Lara já está aqui, aceitar. Juliana Herman já chegou aí para assistir. Olá, Olá, muito boa noite. Deixa eu ajustar aqui que tá cortando minha cabeça. Pronto, tudo certo. Tudo bom, Lara? tudo bom, Sheila? Como é que tá? Tudo bem? Como é que tá o tempo aí em Floripa? Agora fez sol, porque olha, choveu muito nos A chuva últimos chegou dias. aqui para nós hoje. Final da É tarde mesmo? aqui, muito calor, né? E deu um Tava bem. temporalzinho aí, inclusive granizo, mas já tá tudo estabilizado. Preocupação é que nós não conseguíssemos fazer essa live em função da estabilidade da internet, Verdade. mas deu tudo certo, né? Que bom. Agradecer as pessoas que estão entrando aí, então fique conosco até o final, que a gente vai falar desse assunto bem bacana. Eu e a Lara, a gente gosta muito de falar desse assunto. É, E aí nem eu gostamos. retomando as férias aí, né? Eu estava de férias até segunda-feira e disse, eu não vou passar batido outubro sem falar de autocuidado feminino, né? Outubro rosa, a gente precisa falar disso. Então, Verdade. né, ninguém melhor que a Lara, né, para dividir essa live comigo e a gente falar desse assunto. Sim. Então, bora lá. Então, para quem não me conhece, acredito que tenha seguidores da Lara aí, né? Eu sou Sheila, sou nutricionista, sou Master Coach de emagrecimento, né? E sou CEO da Slim Emagrecimento, onde a Lara atua também, em Guaíba, no Rio Grande do Sul. Lara te apresenta. Então, eu sou a Lara, eu sou biomédica e daí eu trabalho também com acupuntura e estética. Eu acredito que o meu trabalho da Sheila, ele tá muito conectado, né? Porque todo o processo que eu trabalho, tanto na parte terapêutica quanto na estética, depende muito da parte nutricional, da alimentação e da Sheila também, né? Tô muito ligada também a essa questão dos hábitos, né? Então, acho muito bacana esse trabalho que a gente faz juntas, assim, essas lives. Exatamente, né? As áreas se complementam, né? Isso é muito bacana. É. Bom, Lara, então para começar, a gente trouxe essa questão do Outubro Rosa, né? Eu acho muito importante de falar. Parece assim, todo mundo fala de Outubro Rosa, mas às vezes se fala em Outubro Rosa, mas as pessoas não Ainda. assimilam, né, essa campanha, essa preocupação, né? Então eu acho que é importante a gente trazer essa ideia. Mas claro, o objetivo da campanha do Outubro Rosa é estimular as pessoas a fazer o autoexame e procurar ajuda quando preciso, né? Então, são coisas óbvias, né? Parece óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito, né? E Precisa. já o objetivo dessa live a gente vai um pouquinho além, a gente vai falar dessa questão do auto amor de maneira geral, né? Trazer para as pessoas essa ideia de que a gente precisa se colocar em primeiro lugar, embora seja Claro. muito difícil, né? Mas a gente precisa aprender essa prática, né? E na verdade, assim, essa questão do que tu falou do autoexame, não só o autoexame também, mas se recomenda que as mulheres, a partir dos 30 anos, já comecem a fazer os exames laboratoriais mesmo, né? O Uhum. exame aqui da máquina. E isso tem disponível gratuitamente no SUS, então hoje em dia o acesso é super fácil, né? Então é bem uma coisa assim de a pessoa se comprometer com ela mesma, né? Para É. buscar esse cuidado, buscar. E tem muito mito também, né, Lara? O que a gente pode falar, né? Agora, mês que vem, a gente vai falar do Novembro Azul, né? Então, o que É acontece? Os verdade. homens são muito, né? Tem aquela coisa, assim, né? Aquele bloqueio para fazer o Nossa, exame e tal. As mulheres também têm, elas têm medo. A mamografia machuca. Gente, não machuca, né? Então, assim, ó, é importante, pensa bem, se a gente conseguir, né? A gente já sabe, isso é uma coisa que todo mundo sabe que inúmeras doenças poderiam ser prevenidas se a gente fizesse esse acompanhamento prévio, esses exames, é, né? Sempre em busca de diagnósticos prévios. exato. E se sabe que mesmo que aconteça o diagnóstico ser positivo para um câncer, descobrindo cedo, a chance de cura é muito alta, né? Sim, exatamente isso, né? Até tu comentou a questão da dor, mesmo que doa um pouquinho, poxa, é uma coisa que tu vai fazer uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, né? Então, vale a Exato. pena esse esforço para tu estar prevenindo um problema maior, né? Porque A como gente tu falou, sabe. a chance de cura, ela, se eu não me engano, é mais de 80% se ele é descoberto cedo. Então, é uma coisa assim Exato. muito alta. Por isso que é E tão tem a questão importante. assim da dor, né, Lara? A gente sempre brinca, né? Qual é a dor que tu prefere? A gente sabe que é um processo
bastante doloroso, não só fisicamente, né, em função de tratamento, né, quimioterapia, radioterapia, mas é um processo doloroso emocionalmente para nós mulheres, né? Então, quando a gente pensa nisso, eu sempre digo assim, a gente consegue mudar hábitos, mudar as nossas atitudes, pensando sempre no futuro. Se eu pensar no agora, o agora vence, né? Os prazeres, né? Eles vencem. E a gente, não, se é para doer, eu não faço, mas não pensa que lá no futuro eu posso ter, né, com esse exame de hoje, ter me beneficiado. Então, acho que esse é um ponto importante da gente falar, né? E outra questão, né, Lara, é falar desses fatores, eu acho. Que aí tem tudo a ver com a nossa área, né? Ele tem uma origem multifatorial, a gente já sabe disso, né? Então, a questão genética e hereditariedade, infelizmente, pesa, né? Bastante. Tanto é que até tem casos de artistas assim que tem histórico na família que resolvem tirar as mamas como prevenção, né? Quando a incidência é muito alta. Acho que foi a Angelina Jolie, né? Angelina Fez Jolie, isso? exatamente. Ela fez, e é uma coisa assim que muita gente criticou, mas a gente não sabe também como que tá o emocional dela, né? Para suportar tudo isso, para realmente tomar essa decisão de fazer isso, né? Então Exatamente, né? Só a pessoa sabe o seu nível de dor, né? E aí tem a questão, assim, quando a gente pensa também, não podemos pensar, se eu não tenho genética, tá tudo certo. Não é bem assim. Os hábitos, né? Questão de hábito, então assim, a gente já sabe. O álcool, né? O cigarro. E aí entra uma coisa que a gente bate muito nessa tecla aqui, tanto no meu Instagram, quanto no teu, quanto nas nossas áreas, né? Nos nossos atendimentos. É a questão do excesso de peso. A gente sabe que predispõe essas pessoas, né? Já tem um risco maior de desenvolver câncer de mama. E também a questão do sedentarismo, né, Lara? Exatamente. E tem também a parte hormonal, né? Que, querendo ou não, tanto a questão do sobrepeso quanto o sedentarismo acaba influenciando, né? Se a pessoa não tem ali o metabolismo ativo, vai acabar afetando a parte hormonal, que vai acabar afetando também, aumentando a tendência, né, a gerar câncer. E não somente o de mama, né, Sheila? A gente tá falando do outubro rosa, questão, mas esses hábitos, assim, eles acabam contribuindo para gerar como é que eu vou dizer? Pode ter uma tendência maior a gerar outros tipos de câncer também. Exato, né? exato. Não pensando só na questão da mulher, né, mas do ser humano como um todo. Né? Do ser humano, exatamente. Mas aí entra aquela coisa que mais uma vez eu falei antes, né? A gente não pensa nas consequências. A gente sempre diz assim, eu escuto milhares de pessoas dizendo assim, mas a minha mãe fumava e tá lá inteira, né? A fulaninho comia um horror de tudo, gordura, continua ali. Mas eu sempre uso uma frase, parece meia né, chucra, mas um dia a conta chega. Né? Ela vai chegar em algum momento ou outro. Então, se a gente puder, eu acho que envelhecer com qualidade de vida, né, Lara? Se a gente puder protelar ao máximo os problemas de saúde, a saúde é muito cara também. Né? Tratar a saúde é muito caro. A gente também tem que pensar na questão financeira. Né? Sim, porque não às vezes só a quem pessoa tem plano, quem não tem, é caro. Né? Não quer gastar o tempo ou o dinheiro no agora, né? Cuidando da saúde agora e vai gastar depois, né? É isso que a gente sempre fala. Eu também bato muito nessa tecla, né? Na questão dos atendimentos, tanto na parte terapêutica quanto na estética. Se a pessoa não cuidar de algo agora, não adianta no futuro, de alguma forma ou outra, ou ela vai querer cuidar, né? Se for da parte estética, em vez de ter prevenido todo esse tempo, vai querer tratar, ou então na parte terapêutica vai querer correr atrás do prejuízo, né? Como a gente fala. E isso vai demandar tempo dela, vai demandar dinheiro e às vezes muito mais tempo, muito mais dinheiro do que ela gastaria no agora, né? Se fosse prevenir. Exatamente, exatamente. Né? Outra questão também que está relacionada como causadores aí, né, é a história pessoal da paciente, né? Quantas vezes engravidou, a idade da primeira menstruação, se amamentou, por quanto tempo, a idade da menopausa, são coisas que também influenciam no desenvolvimento da doença. Só que são coisas que a gente precisa ter um apoio médico nessas horas para descobrir todos esses detalhes, né? Eu tenho alguns pacientes que eles têm um hábito, Lara, assim, a mês de aniversário, quando faz aniversário, é o mês do check-up. Eu acho legal, porque é uma coisa que tu fixa, né? Lembrar, exatamente. Exato, exato. E uma coisa interessante também é que, tipo, a questão genética, hereditária, esses outros fatores aí de histórico de idade da menstruação, da menopausa, isso são coisas que a gente não consegue controlar, tá fora do nosso controle. Mas o que a gente pode controlar é o que a gente deve focar a atenção, né, para conseguir prevenir o máximo possível, né? Exatamente, exatamente. Né? Então são pesos e medidas que a gente tem que botar nessa balança para prevenir, né?
E uma coisa que eu acho fundamental a gente falar, assim, que eu acho que a comunidade médica, científica, né, os terapeutas holísticos, né, tu que trabalha com a medicina chinesa, a gente já tem isso, assim, ó, muito claro, né, Lara? E eu acho que é um ponto principal dessa live, da gente falar desse assunto, que existem, a gente já tem isso esclarecido pela ciência, né, que existem, sim, né, comprovações que o nosso emocional, ele pode ajudar no desenvolvimento de um câncer. Né? Então, Sim. assim, ó, a gente vê às vezes pessoas que sofreram alguma perda, né? Pessoas com talvez doenças associadas aí ao emocional, que precisa, né, desse apoio. E olha quanta coisa aí, a gente falou da questão da prevenção, mas aí, assim, eu tenho um problema emocional, mas eu também não busco ajuda. Porque eu acho, às vezes, desnecessário, eu acho que eu sei me controlar, mas sabendo que os problemas emocionais também são causadores de doenças, né? Neoplasias, de câncer, por que a gente já não começa a fazer um trabalho ali de formiguinha, começar a buscar ajuda, né? Então, acho que isso é fundamental. E buscar essa ajuda para a mente parece que é mais difícil ainda, né? As pessoas, às vezes, a parte física, né? A alimentação, Bloqueio. atividade é mais fácil, mas agora quando vai pensar, né, nessa busca por ajuda emocional, parece que as pessoas acham que, sei lá, tratamento com psicólogo é só coisa para quem é maluco, né? Para quem tá doente. E, na Aham. verdade, uma das melhores formas, tanto de autoconhecimento quanto de autocuidado, né? Porque se a nossa mente está tranquila, a gente consegue fluir todas as outras coisas mais facilmente, né? Ah, com E certeza. e tô falando um pouquinho essa questão da somatização, né? Na medicina chinesa, isso é uma coisa assim, na verdade, na anamnese é uma das primeiras coisas que a gente pergunta, né? A questão emocional, porque ela influencia diretamente o funcionamento de todo o metabolismo do corpo. Tanto é que a gente pode parar para analisar quem é que nunca teve uma dor de barriga antes de uma apresentação, quem é que Oh, nunca, né, com sentiu certeza. algo no corpo por conta de alguma emoção, né? Então, o tempo todo, todos os dias, o tempo todo, o nosso cérebro está enviando essas mensagens para o organismo, e ele vai recebendo aquilo, que é uma carga pesada, por exemplo, que, como tu comentou, de uma tristeza, de uma perda, ou de uma Uhum. raiva, de uma mágoa acumulada Aham. todos os dias, né? Todos os dias vai estar gerando hormônios ali no teu corpo, vai estar aumentando o teu cortisol, vai estar aumentando Exato. as... Então, isso acaba acumulando e uma hora ou outra, né, a conta chega, como a gente O comenta. processo, ele é que esses distúrbios emocionais aí, se podemos dizer assim, né? Esse desequilíbrio emocional, ele surge e a partir dele, as pessoas às vezes não acham que não, mas a partir dele existe toda uma química envolvida no nosso corpo que acaba prejudicando. E aí, inclusive, eu falo muito, né? Por isso que eu fui atrás desse desenvolvimento pessoal e de buscar formações em coaching, né, na psicologia positiva, porque eu entendo que as pessoas que querem emagrecer, Lara, elas sabem que elas têm que fazer. Claro, existe muita gente que acaba cometendo alguns errinhos alimentares, de exercício, né, de escolhas. Mas elas, no geral, elas sabem. E por que elas não fazem? Porque existe um emocional ali por trás que precisa desse apoio. Então, dentro disso, falou da tua anamnese, lá na minha eu também coloco, né? Também pergunto, existe algum momento, né? E claro, a gente pergunta, né? Algum momento de estresse, passando por alguma situação complicada emocionalmente falando. Só que às vezes nessa chegada, a pessoa também não está pronta para falar. Então Claro. precisa, mais uma vez a gente falando aqui, né? Precisa também desse acompanhamento, de criar esse envolvimento, da pessoa entender que tem um espaço ali para ela ser acolhida, né? Com o profissional que Sim, está atendendo. Aí então ela vai dizer, né? Não, realmente eu preciso te contar algumas coisas que vem acontecendo comigo. Eu tenho vários pacientes meus que dizem, eu venho aqui, mas eu acho que eu não vou numa nutricionista, eu tô vindo numa psicóloga, sabe? Me sinto super orgulhosa, né? Quando eles claro. falam isso, mas claro, ao mesmo tempo apreensiva, né? O que as Nutri estão fazendo, né? Vamos acolher esse povo aí. Então, desmistificar muita coisa, assim, né? Sim, com certeza o organismo ele funciona por completo, né? Então a gente não pode só olhar para uma partezinha e deixar todas as outras ali jogadas no canto, né? A gente tem que começar a conseguir enxergar o nosso corpo integrado, né? A nossa mente, nosso emocional, nosso Exato. espiritual, físico, tudo junto, né? Exatamente, Inclusive, exatamente. E aí tem uma é, é, questão. Pode não, falar. o próximo ponto, né, que a gente ia comentar, que é essa questão dos tipos de autocuidado, né? Mas Uhum. pode falar o que Deixa eu comentar aqui. Eu acho que uma coisa importante a gente falar também, assim, ó. Rotina atribulada, né? As pessoas colocam tudo na frente. Né? Então, assim, eu tenho. Eu sou esposa, eu sou profissional, eu sou mãe, eu sou filha. Muitas vezes são pessoas que cuidam dos pais, né?
Então, não tenho tempo para me cuidar. Só que, se tu não estiver bem, como que tu vai entregar o melhor para essas pessoas? Eu sempre tento trazer isso pro meu paciente, né? Tu tem que te priorizar e cuidar de ti, porque tu não tá entregando o melhor que tu pode para essas pessoas, né? Então, indo para esse lado, né? Porque a gente sempre coloca o outro na nossa frente. E é aquela coisa, né? Eu gosto daquela metáfora que eles fazem do avião, né, Lara? Então, assim, as máscaras cairão, primeiro coloque em você, para depois ajudar as outras pessoas. E é isso, né? Então, tu coloca a máscara em ti, tô pronta, agora estou bem para ajudar o outro. Então, eu acho que é isso, buscar esse, se não for por ti, esse autocuidado, essa priorização, que tu te priorize pensando no outro, né? Que aí, com certeza, é um passo, né? É porque até se tu não estiver bem, como que tu vai ter energia, né, pra tá colocando em outra pessoa, se nem pra ti tu tá conseguindo demandar isso, né? Chega uma hora que a conta não fecha, a pessoa, Exato. geralmente a mulher, né, vai se desgastando, desgastando, desgastando. Uma hora ela não só não consegue se ajudar, como também não vai conseguir ajudar o outro. Né? Então, para conseguir estar ali dando conta da casa, dos filhos, do marido, da vida social, da vida profissional, não adianta, tem que reservar esse tempinho Precisa para desse poder. cuidado. É, E exatamente. outra questão também que a gente precisa falar é que é muito fácil acreditar que ser saudável, né? A pessoa acha assim, eu não tenho doença, eu sou saudável. Sim. Só que a gente já Pois sabe, até a Organização Mundial da Saúde tem um conceito de saúde que não é assim, né? Não é ausência de doenças, né? É um completo bem-estar físico, emocional, social, né? Então a gente tem que entender isso. Então, assim, eu não tenho doença, eu sou saudável. Será? Será que isso é saúde? Então, acho que uma, a falta de cuidado, de autocuidado, quando a gente fala, né? A falta desse autocuidado, ela sim pode resultar na falta de saúde. claro, com certeza. E até porque às vezes a pessoa diz, sou saudável, meus exames estão tudo certinho, mas às vezes ela não fez todos os exames que precisava, né? Sim, Não investigou a fundo, né, para ver se realmente está tudo certo. Ou não foi numa terapia, numa psicoterapia. Então ela pode até exato. fisicamente estar saudável, mas mentalmente não tá. Isso já não é saúde. Né? Isso já não é Então, saúde, que compete a saúde também é saúde emocional, né? E é aquela coisa, a pessoa não tem aquele autocuidado, né, Lara? Vem o desânimo, a falta de energia. Isso não é saúde, né? Então, assim, a pessoa tá sempre triste, se sentindo incapaz de realizar qualquer coisa. Então, isso, e acho que tem muito assim, não sei se tu concorda, eu vejo muito isso como autossabotagem. Tipo assim, eu não me cuido, então não mereço, não mereço nada. Então eu vou inventar desculpas para me ferrar. Então assim, já que eu não fiz, vou dar um exemplo que acontece muito na minha prática, os meus pacientes fazem isso. Já que eu não comi direito, semana eu não vou na academia. aí que deve ir, né? Aí que deve ir. Então, assim, tem aquela coisa assim, eu não sou boa o suficiente. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não penso assim. Minha querida, às vezes é inconsciente esse pensamento, né? Então, Eu assim, ia dizer já que eu isso. não, né, já que eu me ferrei lá, fiz uma coisa errada, eu não sou boa o suficiente. E acontece, Lara, tu falou bem antes todas as áreas da vida, que às vezes é num ponto da saúde que a pessoa tá negligenciando os cuidados e ela acaba transferindo-os para outras áreas. Daqui a pouco ela começa a se sabotar nos relacionamentos, né? Já que eu não me cuido, né? No Não vai dar profissional, certo. no É. profissional, ela nunca consegue, né? O chefe nunca olha para ela, né? Nunca dá um aumento que ela quer, mas ela mesma cria uma autossabotagem ali, muitas vezes Claro. inconsciente, e acaba não tendo o resultado que quer, né? É que isso, na verdade, é um reflexo, né? Se ela não tá conseguindo olhar para aquela partezinha da vida dela ali, com certeza em outras áreas vai ter um reflexo daquela parte ali que não tá Uhum. sendo dada e vista, né? Então vai acabar influenciando na família, no trabalho, em tudo que ela faz, né? Aquele tipo de atitude ou de não atitude, né? A falta de Sim, atitude para fazer alguma coisa. Então é bem isso, assim, é uma coisa que a gente tem que bater muito na tecla para conseguir se fazer entender, né? Fazer com que as pessoas entendam que não é brincadeira, gente. Saúde é uma coisa assim que a gente vê todos os dias aí na televisão, nas notícias, né? Como tem aumentado casos de um monte de coisa, né? De vários tipos de doença, não falando só de câncer, né? Mas sim, no futuro, bom, já se sabe que a tendência é doença de coração, pressão, tudo isso aumentar muito, né? Porque as pessoas elas estão colocando muito a parte profissional, a parte, à né, frente, material, né? e daí acabam deixando essa parte da saúde mais de lado, né? E é uma coisa que a gente Exatamente. alerta. E uma coisa interessante de falar, né, Lara, é que assim, a gente também não vai ser perfeito em todas as áreas. Eu me cuido na saúde, eu sou ótima profissional, eu sou ótima mãe, né? Eu tô com o corpo em dia.
né? Se Mas a libertem dessas mente vai estar. perfeições. Não tem. A gente vai focar em alguma coisa, a outra vai ficar um pouco de lado, mas tá tudo bem. É importante não deixar 100% de lado. Tipo assim, o que eu posso fazer hoje? Hoje, pensando em autocuidado, eu acho que o primeiro passo, talvez eu vou começar uma caminhada. É um autocuidado? Não, eu acho assim, que agora o que tá mais gritante, realmente eu preciso de uma ajuda psicológica. Vai para o psicólogo. Entendeu? Então, assim, vê o que tá pesando mais e comece. Porque tu não vai conseguir, agora eu vou me acordar todos os dias, vou fazer uma skincare, né? Vou hidratar os cabelos todos os dias, vou fazer minhas unhas todos. Não vai. Não vai, desiste, porque não é assim. Eu sempre brinco que se a gente fosse seguir a risca, assim, tudo que dizem que a gente deve fazer, a gente ia passar o dia inteiro na frente do espelho, no banheiro, fazendo coisa, né, pro rosto, Exato. ou na academia, como, né? A gente sabe que não tem como. Mas é bem o que tu disse, é fazer um pouquinho de cada vez, né? Dar um passinho por passinho. E aquela velha frase, né? Feito é melhor do que perfeito. Então, não conseguiu ter uma alimentação maravilhosa durante a semana, comer um fast food, uma pizza, alguma coisa, pô, sabe? Tira um diazinho da semana para comer um pouquinho melhor. Não conseguiu fazer nada de exercício, tira um diazinho em casa mesmo. A gente tem no YouTube, né? Um monte de exercício assim que dá para fazer. Então, tem como dar esse jeito, né? Mas E às aquela vezes coisa, né, Lara? Não tem uma hora, eu tenho 10 minutos que seja. Vai lá, faz. Faz uma dança. Eu exatamente. adoro dançar. Hoje eu estou inspirada, eu ligo, boto no YouTube lá umas músicas e saio dançando feito louca. E me faz bem, me deixa feliz, alegre, entendeu? Então, essas pequenas coisinhas. Mas não adianta. É melhor que tu ser sedentário. Vamos se libertar dessa coisa. Não adianta, né, só diminuir o pão. Tem que cortar. Vamos parar com esses radicalismos, né? Vamos diminuir. E tu vai continuar comendo o que tu gosta, tudo bem, e tu consegue levar esse processo por mais tempo, né? Eu acho que é esse o ponto, né? Devagar e Caminho do sempre. meio. O caminho do meio, exatamente esse, né? E a questão do autocuidado, né, Lara? Ela é muito ampla, né? Então, assim, a gente tá aqui para falar e tu tem a experiência, né, falando de estética aí. Ela é essencial, a gente não pode tirar isso de lado, né? Cuidar da estética é importante. E se alguém disser Até que não porque tá nem aí pra estética, estética também é saúde. sim. E até porque é uma das formas, né, de a gente se sentir bem, como tu falou, a saúde, ela engloba a gente se sentir bem, né? E Sim. eu nem falo questão de procedimento, fazer cirurgia plástica, não é isso. Não é só isso que é estético, mas, por exemplo, a gente pentear o nosso cabelo é uma forma de estética, a gente vestir que a gente gosta, é uma forma de estética, passar um batom, então são várias as formas, né? Não necessariamente tu precisa estar encaixada num padrão estético moldado pela sociedade, não é isso, né? Mas sim tu Exato. conseguir cuidar do teu corpo de alguma forma, tu olhar para ele com carinho, tu olhar, essa coisinha que me incomoda, como é que eu poderia melhorar, não tentar ser perfeito, porque isso só vai fazer mal para a saúde emocional mesmo. Com certeza, com certeza. E é aquela coisa, a gente falou tanto do emocional, né? A estética está relacionada a isso. Né? Eu sempre digo para os meus pacientes, não esperem emagrecer para se cuidar. Usem uma roupa melhor agora, né? Não precisa ser a roupa mais cara, mas veste uma roupa que tu te sinta bem com o corpo que tu tem hoje. Né? Melhora a tua autoestima. Depois tu vai vendo que aquilo vai te dar margem para querer ser melhor cada vez mais, né? Então isso é bem importante. E aí, assim, ó, que quando a gente fala de autocuidado, né, a gente tem que falar de alimentação, né, Lara? Acho que é bem importante. É tomar água, se exercitar, né? Separar um tempo para o lazer. Sabe que eu pego muitos meus pacientes nisso, né? Eles falam assim, tá muito corrido. Aí eu pergunto, o que tu faz de lazer no teu dia? Oi? O que é isso? Não, o que tu faz de lazer? Não, eu não faço. Eu chego em casa, eu tenho que lavar roupa, chego do trabalho, eu tenho que lavar roupa, tenho que organizar a casa, fazer janta, tomo meu banho e vou dormir. Qual é o momento que tu tem no teu dia pra ti? E me choca muito que a maioria das pessoas não tem esse momento. E aí eu coloco, inclusive, como ação, hein? Lá no meu método eu coloco aqui, ó. O que tu vai fazer essa semana? Essa semana... Eu tive pacientes que ligaram para as amigas, né, na minha frente, marcaram um encontro com as amigas. Eu disse assim, vai fazer alguma coisa. Tu tem que, tua vida é trabalho, casa, casa, trabalho, não tem outros prazeres. E aí onde é que vai o prazer? Na comida. Exato. Né? Então tem que buscar essas alternativas. Exato. Né? Então tu vai buscar. E às vezes, né, a comida, entre aspas, é lícita, mas traz um monte de consequências negativas, mas às vezes vai para um lado, né, ilícito. O que é muito pior, né, Lara? Então, é mais fácil, né?
Exatamente, né? Então, assim, outra coisa que eu sempre digo, passar menos tempo nas redes sociais, né? Eu ia Então, comentar isso. A gente vê que tempo a gente tem, né? O que acontece é que a gente está direcionando mal esse tempo, né? Então, às vezes, exatamente. eu não tenho 10 minutos para fazer um exercício físico em casa. Pô, mas às vezes tu pegou o teu celular, tu tá O meia hora dedinho ali aqui, mexendo. aham, o dedinho passando E tem, isso né? acontece. Não, isso já aconteceu várias vezes comigo. Vou mexer no Instagram, por exemplo, eu Aham, e vou mexer fica, aqui né? Também. gente, daqui a pouco eu li como que passou meia hora, né? Então é uma coisa assim que realmente está tomando muito nosso tempo. A gente tem que prestar mais atenção nisso também, né? Onde é que a gente está colocando nossa energia de verdade. Exatamente. Aí, assim, ó, não só na questão da rede social, né, Lara, a falta de tempo, mas eu penso também nessa questão emocional que a gente vem falando desde o início dessa live, né? A gente tem muita comparação, a vida das pessoas é muito linda, ninguém sabe os fardos que as pessoas carregam, né? Às vezes fica ali colorido, maravilhoso, a vida é perfeita, e não é, todo mundo tem os seus fardos, todo mundo tem problema. A vida é caracterizada também por problemas. Então não pensem que lá aqueles blogueiros ultra, né, com milhões de seguidores lá, que mostra aquela vida linda e colorida, que eles não tenham problema, que eles Também. não choram, que eles não sofram. Eles também passam por isso, né? E às vezes até mais, né? Porque é uma pressão tão grande em cima deles, e Exato. isso a gente vê nas notícias, né? A quantidade de famosos que estão com depressão, com um transtorno Uhum. disso, daquilo, doenças, porque realmente é uma vida que é muito difícil de tu sustentar, né? Tu chega lá, mas para tu manter aquele padrão, é como a gente comentou, tem que passar o dia inteiro naquilo, né? E às vezes não tem como, né? E pra gente Exato. que trabalha, que vive, tem família, tem casa, não tem como. Então, a gente tem que. A gente até pode se comparar, mas só com a gente mesmo, né? Como eu era um ano atrás, Perfeito. eu melhorei, né? O quanto eu posso melhorar. Eu acho que essa é a melhor comparação que a gente pode Com fazer. certeza. Porque não adianta, por mais que tu queira viver a vida do outro, tu não é o outro, né? É, E aí a gente exatamente. acaba se iludindo e se frustrando muitas vezes, né? Então, outra questão que a gente fala também é se conectar com frequência com aquelas pessoas que a gente ama, né? Isso é uma coisa muito boa, isso é autocuidado. Tu acha que não, né? A pessoa diz, né? Uhum. É um autocuidado. É muito bom vivenciar essas emoções positivas para depois lembrar, né? Que nem a gente falou, eu Sim. tive em viagem, né, na semana passada de férias e a gente comentando, né? Nossa, quando a gente viajou, né, há 3 anos atrás para os Estados Unidos, a gente contou lá, né? A gente fez quase 4.000 fotos. Nossa, que Tipo assim, é óbvio que tu tá lá, tu tem que fazer foto, né? É claro. óbvio. Mas, claro, eram 2 celulares, né? Do marido e o meu, e a gente juntou tudo, a gente conseguiu reunir aí quase 4.000 fotos. Uhum. Mas foi uma trip de 20 dias, tá? Então foi Claro. muito tempo. Aí, nesse período agora que a gente ficou uma semana de férias, né, viajando, a gente atingiu ali 300 fotos. E aí eu disse assim, Olha, coisa boa. Eu trouxe as fotos certas que eu queria, e eu estive mais presente lá, entendeu? Com as sim, pessoas que eu gosto. A gente estava curtindo, aproveitando, tipo assim, o que fica é a foto. O que tu vai, né? Mas ao mesmo tempo, tem um registro que não existe em lugar nenhum, que é o que teu olho grava. Né? Então, assim, aproveita aquilo ali, aquelas experiências, né? E traz para casa aquele momento. Então, assim, quando a gente fala se conectar com mais frequência com as pessoas que a gente ama, não é sentar, vou almoçar na casa da minha mãe e ficar com o celular na mão. Não e fica é. com o Isso não é. celular. Os natais de família hoje em dia são assim, né? Eu acho que teve um Natal do ano retrasado que tava, eu passei na casa da minha mãe, daí eu tirei uma foto, tava a minha mãe, meus 2 irmãos, a minha tia, meu primo, assim, todo mundo no celular. Daí eu tirei a foto assim e mostrei, gente, é isso que vocês querem no Natal, de verdade. Porque realmente é uma coisa que ficou, né? Que hoje em dia É, tá muito presente a questão do celular. E tu comentou da foto, eu acho muito massa, assim, tirar foto, né? Ter esses registros, mas eu acho que depende muito da intenção também. Tu tá tirando aquela foto porque, pô, que massa, quero guardar esse momento, ou, não vou tirar pra postar lá no Instagram, né? Então tem também muito tem isso. disso também, Tem né? muito A isso, com intenção. certeza. Né? Mas se é É. para um registro de algo que realmente tu quer, não quer esquecer, Ah, façam, né? Eu acho que é importante fazer mesmo. Mas assim, ó, tu claro, passa com o tempo todo certeza. fazendo foto e tu não toma um banho de mar, né? Tu não Não curte, né? aproveito. Então é isso, né? Larga o celular. Nossa, eu me vi. Tanto é que eu coloquei aqui, eu fiz uma postagem dizendo que eu vou me desconectar ali. Postei Sim. pouquíssimas fotos da minha viagem aqui nos stories. E eu muitas vezes eu consegui, eu tava no sétimo andar no hotel, era o meu quarto, e muitas vezes eu deixei o celular e descia pra piscina, curtir. E esse, meu Deus, olha que progresso, hein? O celular tá no quarto. Então, olha como a gente Uhum. pira, né? A gente acaba ficando muito, né, viciada naquilo, muito presa Não, àquela ainda mais hoje, pessoa.
E a É uma gente depende pessoa. disso para trabalho também, né? Por Uhum. exemplo, tem pessoas que, tá, tem uma rede social, mas não usam necessariamente para trabalhar, é uma coisa, gente que precisa para Exato. o trabalho é mais complicado, né? Mais delicado esse descuido, assim, tentar soltar um pouco, né? Mas É, mesmo assim é é. importante. Não, com certeza, né? Eu digo assim, às vezes meu pai me eu cobro dele, né? Nossa, você fica aí passando coisa e vendo questão de política. Para, larga isso, né? Uhum. Mas se tu não larga o Sim. celular, então eu estou trabalhando. O celular é meu É, trabalho, é. né? Então, assim como o computador, eu tô. Mas é importante, sim, se desligar, né? Eu acho que é um dos pontos, assim. Se a gente fosse resumir essa live, se as pessoas puderem diminuir as redes sociais e conviver, socializar mais, com certeza vai ser um ganho, né, Lara? Eu até vi um meme que esses dias estava escrito assim, como é que é? Desconecte-se para conectar-se. Né? Então, Legal. tu sai ali da rede social para se conectar com as pessoas de novo, né? Que é uma coisa que a gente. Bom, eu peguei a época que não existia celular, então é uma coisa assim que, Exato. poxa, a gente vê hoje nos adolescentes mesmo, né? Como faz diferença, né? E acredito que tu começar a dar esse exemplo, né, também para Uhum. essa nova geração que está vindo é bem importante, né? De eles olharem mais para eles mesmos, né? Não ficar só ali no digital, no virtual. Com certeza, é o exemplo, né? Se a gente fica, eles vão É. querer ficar. Então, acho que parte dos pais aí colocar limites também nisso, né? E proporcionar mais momentos também, né? Uhum. Às vezes, esses dias a gente fazendo aqui um joguinho em família, né? Bota um jogo, meu filho ganhou um jogo, foi muito legal a gente sentado jogando, né? Um jogo bem divertido. Então, por que não? A gente não faz mais isso. O jogo é computador e celular, né? Por que É, que a gente não verdade. pode jogar com joguinho de papel, alguma coisa assim, criar um jogo de memória que Tabuleiro. seja? Né? Uhum. Exatamente. Né? Então é bem divertido Isso. trazer mais isso para nossa rotina, né? E isso, querendo ou não, é autocuidado, né? Porque é o momento ali que tu tá exercitando a conexão com a tua família, né? Tu tá gerando lembranças boas, memórias boas, tá alimentando espiritualmente ali o teu ser, né? Então é uma coisa que, nossa, é muito bacana mesmo. Exato. Né? Legal. E outra questão que a gente precisa falar que também é autocuidado é dormir bem, né, Lara? Muita gente Sim. dormindo mal. Tem muita gente que tem dificuldade para dormir e precisa buscar ajuda, porque o sono também está relacionado a hormônios, né? A desintoxicação do organismo, né? Inclusive aí para só dando já um spoiler aqui, a gente fala muito disso dentro do nosso protocolo Celulite Off, Verdade. que é um Uhum. protocolo que eu e a Lara criamos e está à venda. Vocês encontram nos meus destaques, né? Acredito que no da Lara também, no perfil dela. Ou chama no direct que a gente passa maiores informações para vocês. Dentro desse protocolo, a gente fala muito dessa importância. Tanto a Lara, uma das aulas é da Lara sobre sono, e eu também falo da importância da desintoxicação. Né? Então, durante o sono tem o sono tem esse propósito. E não dormindo bem, a gente Claro. vai estar sempre com o organismo intoxicado. Né? E até como eu comentei antes, a questão hormonal, que é muito importante, né? Que é durante o sono que a gente faz ali a manutenção de todos os hormônios. Então, quando o sono tá ruim e esses hormônios estão em desequilíbrio, isso assim, afeta vários processos, né? Oh, com Tanto, certeza. assim, a pessoa que está tentando emagrecer, que está no processo de dieta, que começou Ansiedade, fome maior. ansiedade, Né? depressão, tudo, né? Uhum. Vai afetar até na irritabilidade que ela vai ter no dia seguinte, né? Que vai fazer com que ela não consiga desenvolver um monte de atividades que ela gostaria de fazer, né? Então, às Sim, sem vezes, dúvida. tem que olhar melhor, assim, e se a pessoa não tem, de fato, nenhum problema com sono, tentar entender o que é que está causando aquela insônia, né? Eu até comento que, às vezes, é uma preocupação, é alguma coisa, né, que está afetando ali, então, até, de repente, procurar uma ajuda, né? Um Sim, psicólogo, enfim, tentar buscar, sem porque dúvida, sem realmente dúvida. sono, Outro, alimentação e atividade física são os pilares da saúde, né? sem dúvida, sem dúvida. E outra questão também, né, Lara? Eu acho que compete ao autocuidado a gente falar de investir em relacionamentos saudáveis. A gente falou tanto de socializar, mas eu acho que é buscar É, relações saudáveis também. Não sei tu, né, claro. como tu pensa. Acredito que tu pense como eu. A pandemia me trouxe, assim, ó, uma limitação de convivência. Acho que não para mim, mas para todos, né? E ao mesmo tempo, uma espécie de filtro. Uma Eu consigo seleção, hoje né? entender quem são as pessoas que eu quero perto de mim. E quem são as pessoas, né? Ah, que feio falar essas pessoas descartáveis. Não, não é as pessoas descartáveis, mas as pessoas que mais importam, entendeu? Então, assim, ó, Sim. eu acho que a gente convivia com muitas pessoas, né? E Uhum. eram amizades talvez rasas, né? Não tão Uhum. profundas. E hoje a gente se conecta mais. Eu não sei, eu penso assim, né? Pra mim a pandemia A me trouxe qualidade.
me trouxe uma vontade de querer estar em casa, que eu era muito, muito arrueira, né? Não sei se em Floripa usa esse termo, mas eu era arrueira, adorava estar na rua. Tava, né? Duas ou três eu queria estar viajando, passeando, indo a shopping. Hoje eu gosto de estar em casa. Hoje para mim sair Sim. assim é cada vez, né? Claro, né? A gente vai ficando mais velha, né? Mais acomodada, mas eu gosto. A pandemia me trouxe essa segurança. Minha casa é segura. Mas ao mesmo tempo aquela coisa de tu te conectar com as pessoas que realmente é tua família, quem mora na tua casa, né? Então, eu acho que é importante falar dessa coisa de relacionamentos saudáveis, né? Eu vejo muito assim que a qualidade importa muito mais do que a quantidade, né? E Ou, para tu ter uma relação saudável, assim, cultivar uma relação saudável, é importante que as duas pessoas se beneficiem, né? Que seja bom para os dois lados, porque eu sim, vejo muito assim, cara, a gente vê amizades assim que só um lado que fica dando e o outro, né, acaba sendo sugado, então isso não faz bem para nenhum dos dois lados, né? Não tem uma sem dúvida. evolução ali. Então é E bem acho importante importante falar se também, a gente focou na questão de amizade, relacionamento de amizade, mas acho que relacionamento também, né, de casais, amoroso, eu acho que é claro, importante claro. falar. Que às vezes o relacionamento está tão em crise ali, tão desgastado, que aí começam a surgir, né, as questões de saúde também. Como a gente já falou no Tá? início dessa live, né? Então acho que trabalhar isso não tá legal, senta e conversa. Não tem solução, né? Parte para outra. É isso que eu Terapia. penso. É, É, ou terapia. exatamente. Vai buscar ajuda. Tem conserto, busca ajuda. Não tem conserto, né? Acho que cada um sabe o É. que é melhor para si, mas buscar aquilo que é bom para ti. Acho que isso é E hoje, fundamental, né? hoje em dia se fala muito dos relacionamentos tóxicos, né? Então, a gente tem bastante informação aí para conseguir entender quais são os gatilhos, o que de fato, né, pode estar causando aquilo ali. Então, essa questão da doença é muito forte, assim. Tu vê que realmente mulheres que estão, às vezes, em relacionamentos abusivos, elas são mulheres mais prostradas, tu vê que elas não conseguem, Ah, parece até que tem uma força maior puxando elas ali, né? Elas não conseguem sair daquilo. Então, às vezes, de pois repente, é. pedir ajuda com uma amiga, né? Falar com alguém da família, se não consegue sozinha, né? Mas é bem importante mesmo. Perfeito. E agora sim, para a gente se encaminhar já para o final dessa live, a gente quer encerrar falando dos 4 tipos de autocuidado, né, Lara? Tu pode Sim, começar? sim, peraí, pegar. Minha gatinha derrubou minha agenda. A cola. A colinha. Então a gente tem, a gente estava conversando que a gente tem a questão do autocuidado emocional, intelectual, social e físico, né? Eu vou falar um pouquinho dessa questão do físico, que é a parte assim que eu tenho mais afinidade, né? E hoje em dia, o que que eu percebo assim, até nos meus atendimentos, geralmente as mulheres chegam reclamando de algo que elas não gostam, e eu gosto sempre de perguntar, tá, mas isso te incomoda porque realmente tu não gosta disso ou por causa de uma pressão da sociedade ou porque alguém te falou alguma Uhum. coisa? Isso é um ponto que eu gosto de chamar bastante atenção, sabe? Ótimo. Porque às vezes a mulher, sei lá, ela não gosta de uma parte do corpo dela, ela quer mudar aquilo a todo custo, mas muitas vezes não é por ela, né? Então eu sempre gosto de falar dessa questão do autocuidado, não somente de procedimento de ir no salão, de fazer procedimento estético, cuidar do cabelo, pintar unha, mas em casa mesmo, sabe? Chega em Uhum. casa, chegou em casa cansado um dia, tem ali 10 minutinhos sobrando, faz um escalda-pés, tira um Ah, tempinho pra ti, perfeito. põe um fonezinho, sabe? Fica ali no teu cantinho, Uhum. meditação, né? Hoje em dia a gente tem também meditações guiadas no YouTube. Então, tu Perfeito. separar esse tempinho para ti, nem que seja na hora do banho, sabe? Tá ali Aham, debaixo do costumo falar chuveiro. isso. Fecha os teus olhos, pega uma esponjinha, um sabonete, passa no teu corpo, sente o teu corpo, toca a tua pele. Tem mulheres que não se encostam, que não se tocam. Então é uma coisa assim que eu acho que é muito importante hoje em dia, porque a gente acaba ficando muito fora da realidade do que a gente sente, né? E às vezes Sim. esse autocuidado físico, ele é um dos maiores sinais para as doenças também, porque se a gente conhece o nosso corpo, a gente tem um entendimento de como ele funciona, a gente vai perceber quando tem algo errado, né? Uhum. Então é bem importante tu pelo menos se conhecer fisicamente, né? Eu acredito Sem que esse é dúvida. um ponto Sem dúvida. importante. Um dos pontos que tu falou também, ali, que eu vou falar aqui, é do. A gente já falou bastante, né, sobre o autocuidado emocional. Então, a gente não consegue definir as emoções que a gente vai sentir. Isso é fato, né? Ninguém tem culpa por se sentir triste, né? Por se sentir com raiva. A gente não consegue gerenciar, a gente não consegue determinar que emoção vai sentir.
Mas a gente tem que aprender, né, como se comportar em relação a essas emoções. Ah, eu tô com raiva, então eu vou quebrar meu quarto todo. Tem a raiva tá ali instalada, não Vai, tem o como, que tu né? faz com E ela? aí, exatamente, o que tu faz com ela que tu tem domínio. E tu tem que aprender a ter domínio sobre isso. Né? Porque senão a vida fica Sim. uma coisa louca, né? Ah, tô irritada, tô lá no meio, sei lá, tô aqui na live, tô triste, vou começar a chorar na frente de todo mundo. Não dá. Eu tenho que ter controle Sim, emocional. Né? Então, esse claro. controle a gente vai aprender, mas para isso a gente tem que buscar esse equilíbrio. E como que a gente busca? Claro. Aí entra a questão do que a gente falou do autoconhecimento. Né? Quando eu busco Conhecimento. autoconhecimento, começo a me observar, eu sempre falo, já tive várias pessoas que adotaram por falar aqui nas lives sobre isso. Eu tenho um caderno, né, onde eu anoto ali, né, o meu caderninho de escrita terapêutica. Então, assim, eu Aham. me observo, né? Eu gosto muito de observar. Então, tem situações assim, meu Deus, eu fiquei extremamente irritada, né? Aconteceu, inclusive, a Lara sabe, uma questão bem complicada com a questão do Instagram. E me tirou o sono, eu Uhum. acho assim, parece que o negócio veio na hora certa, a viagem já estava marcada, então fui e desopilei. E voltei contra a cabeça, né, em relação a isso. Mas naquele momento, aquilo me tirou, assim, ó, total dos eixos, né? O que eu faço? Eu choro, me escabelo, não fiz nada. Né? Mas realmente aquilo me incomodou muito, chegava a doer, chegava a ter uma Claro. dor na boca do estômago. Né? Então são Imagina. coisas assim, né, que tu vê que tu não tem controle sobre o que tu vai sentir. Agora, como tu vai reagir a essas emoções, a gente precisa desse controle, Exatamente. né? É. E aí é esse Eu acredito. conhecimento, tipo, anotar o que tu tá percebendo. Sim. Ai, naquele dia aconteceu isso, nossa, eu reagi assim, nossa, eu senti muita raiva, nossa, eu tava irritada com aquela pessoa, com aquela situação. Escreve, depois tu vai ler, daqui um mês tu lê de novo. Aí tu vai dizer assim, Sim. gente, precisava disso. É muito legal, porque a gente, cara, como eu. E aí a gente percebe aquilo que tu falou, né? As comparações com a gente mesmo. Vou me comparar com a Sheila de um mês atrás, eu vou dizer, melhorei? Tô ótimo. Né? Olha, quanto evolui, que eu já tô achando isso uma baita uma bobagem. Né? Então é isso, né? Sim. Eu acho que é buscar essa ajuda quando preciso, mas criar estratégias, né? Como tu falou, meditação, né? Coisinhas que vão melhorar o nosso emocional no dia a dia, né? Mas precisa desse autoconhecimento, né? É, e até porque na hora desses sentimentos mais exacerbados, como a raiva ou a alegria extrema, a gente não pensa direito, né? A gente age muito no impulso. Então, Exato. realmente, nesse momento, o melhor é tu sentar, respirar e resolver depois, né? Pensar o que vai fazer depois. Isso vale pra vida. Exatamente. Né? Exatamente. Quer falar de Sim. mais um aí, Lara? Sim. Escolhe um Sim, aí que eu falo o último. o social que a gente estava comentando, né, antes dessa questão do autocuidado, acho que até que a gente já comentou bastante, na verdade, né, mas dos relacionamentos, né, a gente está sempre atento a com quem a gente está se relacionando, como a gente está se relacionando, e eu Uhum. acredito que a gente precisa, assim, o ser humano ele foi feito, ele foi moldado para viver em sociedade, isso é um fato. Tem até uma pesquisa que saiu há pouco tempo que não é nem bens materiais, nem riqueza, nem nada disso que faz o ser humano feliz, e sim o que mais aumenta os níveis de dopamina é esse contato social, esse convívio, Uhum. essa troca. Então, isso já foi até comprovado. Eu acredito que a gente precisa reservar um tempinho ali na nossa semana, no nosso dia, porque muitas vezes a pessoa diz, ah, mas eu tenho muitos amigos no trabalho. Não é a mesma coisa, ali tu tá num ambiente profissional, né? Tu não tá tendo uma troca de verdade que Exato. vai A menos que tu vai sair trazer com os amigos depois do trabalho, aí tudo bem. happy hour, né? Aí É. conta. E não vai Mas falar de esse trabalho. que muita Não pode gente falar de faz, né? trabalho. Vamos estender Exato. a reunião lá no bar, Aham, não, aí mas não assim, rola. não rola, né? E esse contato, tanto com amigos quanto com a família, né, que a gente comentou antes também, com a pandemia, isso ficou, a família foi o que ficou mais próximo, né? Com as pessoas que a gente convive dentro de casa, era o contato principal que a gente acabou tendo, assim. Mas ir ampliando isso aos poucos, agora que tá voltando tudo ao novo normal, né? A gente Sim, poder ampliar e começar a olhar isso com outros olhos, dar mais valor, né? Porque a gente ficou tanto tempo trancado em casa, a gente sabe como é ruim não ter com quem conversar, não ter com quem dar uma risada, né? Então agora dá mais valor para isso e deixar, como a gente comentou antes, questão de celular, né? Bobagens assim exato. mais de lado, para conseguir construir, né? Um autocuidado social um pouco mais forte, né? A partir de agora, já com todo esse Exato. conhecimento, essa bagagem que a gente teve. Com certeza, né? E o último autocuidado é o intelectual, né? É muito comum as pessoas Sim, assim, ah, já fiz minha faculdade, né, já aprendi, ou não fiz faculdade, mas não tem mais idade para estudar. Eu acho que, sim, que essa
nesse desenvolvimento intelectual, ele parte muito da gente, né? A gente precisa tomar certas atitudes, mas a gente pensa assim, eu tenho que fazer uma pós-graduação, uma formação, não precisa. Eu posso começar a ler um livro, e outra, acho muito legal quando a gente fala sobre isso, Lara, de sair da caixa. Tenta buscar áreas que não é a tua. Eu leio muita coisa que não é de nutrição, né? Eu leio muito, aliás, hoje assim, estou fazendo alguns cursos de nutrição no momento, mas eu tenho muitos outros cursos que falam de auto-amor, né? Que fala de gerenciamento de tempo, de qualidade de vida. Então, assim, porque sai um pouco da caixa. Claro que isso acaba competindo na minha área também, né? Mas assim, finanças, eu adoro estudar sobre finanças, né? Então, assim, sai daquilo. E lá naqueles livros tu vai descobrir coisas que tu vai poder aplicar para outras áreas da tua vida. Então, o desenvolvimento intelectual não é só fazer cursos, é leitura também. É assistir um vídeo no YouTube, é assistir as nossas lives aqui. Tem muita live gravada que dá para vocês assistirem com muito conteúdo bom. Então, sai um pouquinho da caixa, né? Sai um pouquinho dessa tua zona de conforto, tu tá acostumado a aprender e aprende coisas novas, que eu acho incrível. Né? A gente vai estar alimentando aí a saúde cerebral, o que é ótimo, né? E até essa questão, assim, a própria leitura em si, ela ativa áreas no cérebro que outras atividades acabam não ativando, né? Então, ela é muito essencial para o desenvolvimento do intelecto. E a gente sabe que quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve, melhor a gente se expressa, mais palavras a gente conhece, então acaba aumentando. É só benefício, né? Com certeza, com certeza. Área. Bom, então assim, para finalizar essa live, agradecer o pessoal que esteve conosco até agora. A live vai ficar gravada, não se preocupem, vocês podem assistir a hora que quiserem, né? Com calma, com carinho. Pode ser um momento de autocuidado intelectual, ó. Assistir essa live que vai ficar gravada, quem chegou depois. E também nós não poderíamos deixar de falar do nosso produto digital, né? Do nosso protocolo Celulite Off, que é um produto que eu e a Lara criamos, já está acontecendo, né? Mas é um produto que vocês podem adquirir a qualquer momento. Não é em grupo, ele é feito de forma individual, é um treinamento. E lá vocês vão encontrar... O que vocês vão encontrar mesmo, Lara? Me ajuda aí. Nossa, tem muita aula bacana. A gente gravou 12 aulas, né? Então, é basicamente um treinamento para que você possa fazer em casa de maneira autônoma, mesmo que o tempo seja curtinho, mesmo que não tenha tanto dinheiro para investir, né? Fazer em casa o teu próprio tratamento para celulite e emagrecimento, né? E gordura localizada. Então, é uma coisa que está bem... Né? Bem bacana. Se a pessoa fosse fazer consultas com esteticista, com nutricionista, o investimento seria muito mais alto. E ali a gente está entregando um monte de conteúdo para conseguir facilitar isso de uma forma bem sucinta, assim, bem fácil, né? Com investimento baixíssimo, né? Em vista de tudo que tem lá dentro. Lembrando que tem um cardápio lá específico, tá? Para a pessoa seguir. Então, um cardápio para gordura e celulite, que a pessoa pode seguir, então, para reduzir esses dois problemas, né? E também a Lara dá um mini curso lá ensinando como vocês fazem as massagens, as manobras aí para diminuir a celulite. Então, assim, o conteúdo é incrível, tá? E a gente deu mais 3 bônus, incluindo um e-book ensinando vocês como treinar em casa, com exercícios para vocês fazerem em casa. Então, assim, não tem desculpa, né? Quer emagrecer, quer diminuir celulite e gordura localizada, corre lá para fazer o protocolo Celulite, ó. Qualquer coisa, se vocês não achar na nossa rede social aqui, chama no direct que a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês. Certo? Lara, muito obrigada. Eu agradeço, Sheila. Boa noite. Uma boa noite aí para todos vocês que ficaram conosco aí. Gratidão, Lara, mais uma vez pelo carinho, pela oportunidade de dividir teu conhecimento comigo. Então, gente, até a próxima, se Deus quiser. Um beijo grande aí. Boa noite.